Bom dia, gente. Dia 25 de junho, 7h40 da manhã. Hoje o plano da aula é a gente tentar resolver as questões da prova que vocês fizeram online e tirar algumas dúvidas, né? Ver onde as pessoas erraram, se acertaram, por que acertaram. Então, vamos passar por esses exercícios, tá? Eram 8 testes e uma questão escrita. Se não der tempo da gente fazer tudo hoje, fazemos o que sobrou na próxima aula, tá? Então vamos lá. A primeira questão é um exercício relativamente simples, tá? As notas de vocês já devem estar disponíveis no site. Eu não olhei ainda o percentual de acerto, tá? A gente pode comentar um pouco isso na semana que vem. Semana que vem não, na próxima aula, né? Que vai ser amanhã, dia 26. Deixa eu colocar a tela para vocês. Assim vocês veem as soluções. Aqui. O pessoal do vídeo já estava. Tá ali então a primeira questão, né? O primeiro teste. Assim, as questões tinham variações, tá? Todas elas eram mais ou menos equivalentes. Eu peguei a primeira de cada tipo só para a gente ter uma referência da ideia da solução, tá? Então, nesse exercício, ele te dá uma cúbica com polinômio de grau 3 mônico, né? O coeficiente dominante é 1, e pede afirmações, faz certas afirmações e pede para ver quais são verdadeiras, né? Então vamos lá. A primeira, por exemplo, ele está perguntando se a equação f de x igual a x tem solução. É isso que está dizendo, né? Existe algum número tal que f desse número é igual ao próprio número para uma cúbica daquele tipo? A resposta é sim, né? Vamos ver por quê. Se você pegar, olha para a função g de x, que é f de x menos x, tá? Ela tem uma expressão explícita que é a seguinte, é x3 mais ax quadrado. Aí que eu consigo pôr o x em evidência, né? b menos 1x mais c. Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem que o limite, quando x tende para mais infinito, da g de x, e aquele coeficiente que mudou de b para b menos 1 no x não altera o comportamento no infinito, né? Quem manda é o x ao cubo. Ela é mais infinito. O limite, quando x tende para menos infinito, da g de x, é menos infinito, né? A gente já viu isso logo no comecinho e nas aulas presenciais. E a gente tem uma terceira informação que é importantíssima, né? G é um polinômio, né? De grau 3 também, e, portanto, é uma função contínua. Se essas três coisas juntas me permitem concluir o quê, né? Se a função tende para mais infinito, quer dizer que tem algum valor positivo, né? O x tendendo para mais infinito, tem algum valor de x tal que g de x é positivo. E se ela fosse sempre negativa, ela não poderia tender para mais infinito. E de maneira análoga, para algum x bem negativo, ela tem que assumir valor negativo, porque tendendo para mais infinito, ela não pode ser sempre positiva. Então, se ela assume um valor positivo em algum ponto, assume um valor negativo em algum ponto e é contínua, o teorema do valor intermediário se aplica para ela, uma função contínua, que é positiva num ponto e negativa no outro, implica que existe um certo ponto x0 ou c no domínio da função, tal que g de x0 é zero. O que quer dizer g de x0 ser zero? Que f de 0 é igual a x0. Tá bom? Então era uma aplicação direta do teorema do valor intermediário.
Tudo bem? Alguma dúvida nessa? Se aparecer, vocês avisam lá no chat, tá? A 2, a segunda afirmação, como é que é? F possui exatamente um ponto de inflexão. Assim, tem um jeito de acertar essa questão por motivos errados, né? O que é um ponto de inflexão? Ponto de inflexão é onde a concavidade da função troca. Antes é para cima e depois para baixo ou vice-versa. E para detectar a concavidade a gente precisa da segunda derivada da f, né? Então vamos lá. Para ter a segunda derivada eu preciso da primeira. Então a primeira derivada vai ser 3x² mais 2ax mais b. Tá? Vamos guardar isso aqui, vai ser importante para a gente em outra afirmação. E o f duas linhas vai ser o quê? 6x mais 2a. Tá? Qual que é o erro comum? A pessoa vai falar, bom, ponto de inflexão é onde a primeira derivada é zero. Isso não é verdade sempre, né? A gente já viu, né? Se você pega, por exemplo, f de x igual a x à quarta, a segunda derivada dela no zero é zero, e esse zero aqui, né, não é ponto de inflexão, tudo bem? Então não é porque a segunda derivada é zero que é ponto de inflexão. O que você tem que ver é que tem uma troca no sinal. Então vamos lá, como é que é o sinal da f duas linhas? E se você quiser, você monta aquele varalzinho para analisar, né? Quando que isso aqui vale zero? Aí sim, saber onde ela vale zero para estudar a troca de sinal é importante. Porque se ela vale zero num ponto, ela tem chance de trocar de sinal naquele ponto, né? Então, ser positivo antes ou depois. Mas ser zero não garante que ela troca de sinal, que é o que acontece aqui, né? A f duas linhas vai ser 12x². É maior ou igual que zero sempre. Então, nesse caso, aqui a gente vai ter o zero no ponto, igualando aquilo a zero, você vai ter menos a sobre 3, né? Certo? A sobre 3. E aí, como o coeficiente aqui é dominante da f duas linhas é positivo, né? Isso aqui é uma reta estritamente crescente, a gente sabe que antes da raiz é negativo, depois da raiz é positivo, e portanto a f, sim, tem boca para baixo antes e boca para cima depois. Então, o ponto menos a sobre 3 é o único lugar onde ela troca de concavidade. Tá bom? Então, se você falar, bom, a segunda derivada é zero nesse ponto, então ele é uma inflexão, você até ia acertar o teste, mas por motivos errados, né? Único. A 3. A 3 é a que pode enganar a pessoa que pensa desse jeito, né? Está falando de pontos críticos. O que é um ponto crítico? Ponto crítico é onde a primeira derivada é zero. Ah, na verdade, não, né? Se você disser que esse ponto tem que ser um ponto de mínimo local, por exemplo, a coisa pode ficar falsa. Mas também pode não ter ponto crítico, né? Para estudar pontos críticos é o quê? Ponto crítico é f' de x igual a zero, né? A gente calculou a derivada no item anterior ali. Eu vou ter 3x² mais 2ax mais b. Dizer que ela tem pelo menos um ponto crítico é dizer que essa equação tem pelo menos uma solução. Qual que é a condição? Uma equação de grau 2 ter solução é o discriminante, né? O delta do Bhaskara ser maior ou igual que zero. E quem que é o delta nesse caso?
8A, aqui 8A, B2, né? Então vai ficar 4A ao quadrado menos 4AC. 4A, o A é 3, né? 12B. Isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Então, se você escolher A e B, tais que aquilo ali não acontece, né? Ou seja, 4A ao quadrado menos 12B é negativo, eu vou ter certeza que a F' é o quê? Se o delta é negativo e o coeficiente dominante é positivo, quer dizer que isso é uma parábola de boca para cima sem raízes reais, né? Coisa desse tipo. Ou com vértice aqui para trás, né? O vértice vai ser menos 2A sobre 6, sobre 3, né? Desculpa, menos A sobre 3, que é exatamente o ponto crítico da F duas linhas, né? Onde F duas linhas vale zero, tá bom? A raiz do F duas linhas. É o ponto de mínimo da derivada. Então, F' não é igual, né? Nesse caso, como o coeficiente dominante é positivo, F' vai ser sempre maior do que zero. Então, pode acontecer uma situação, então, do F' não ter raiz, tá bom? E qual é a condição para ela ter uma raiz? A ao quadrado igual a 3b, por exemplo. E a condição para ela ter mais de uma raiz, a ao quadrado maior do que 3b. O que quer dizer isso, né? Então, essa situação, F' ser estritamente positivo, quer dizer que a função é estritamente crescente. Então, esse caso aqui, né, você tem... Eu podia simplificar esse 4, mas acho que é bom deixar ele aí para ficar claro qual é a conta que eu estou fazendo. Se esse cara for maior do que zero, F' tem duas raízes, né? Isso quer dizer o quê? Tem dois candidatos a máximo e mínimo local, e a tua cúbica vai ter uma carinha desse jeito, tá? Pode ser uma translação disso aqui. Tá? Uma coisa desse tipo, com duas raízes. Não poderia ser uma coisa assim, né? E depois descer aqui. Porque senão eu teria um zero da F' aqui, e aqui um zero da F e da F'. Isso mostraria o quê? Que tem a F' teria... Até isso aqui... Não, também não pode. Você ia ter três raízes para F', que ia ser uma raiz dupla da F', e aí dançou, né? Porque ela é uma coisa de grau 2, ela tem no máximo duas raízes. Se você tiver esse cara exatamente igual a zero, tem uma raiz simples. Eu vou fazendo um pouquinho mais do que o exercício pedia, né? Desculpa, uma raiz simples não, uma raiz dupla. E aí, o que isso quer dizer? O teu gráfico vai ter uma cara assim, né? Ela é crescente, tem um ponto onde ela vale zero. Então esse ponto aqui é uma raiz dupla da primeira derivada. Portanto, vai ser uma raiz da segunda derivada também. Então, ou seja, o único ponto crítico é também um ponto de inflexão. Aqui, se a F' tem duas raízes simples, a F duas linhas vai ter uma raiz que não é nenhuma das duas. Você lembra aquele exercício que a gente provou? Uma raiz de um polinômio é uma raiz dupla, se somente se ele é raiz do polinômio e também da sua derivada. Tá, e finalmente o caso quando é negativo, 4a ao quadrado menos 12b negativo. Eu já vi que tem uma pergunta ali no chat, já vejo, tá? Então, F' não tem raiz. No caso
em tela que o y é positivo, né? Então ela vai ser de fato aquela parábola de boca para cima. Isso quer dizer que a tua cúbica original vai ser uma coisa assim, tá? Não tem nenhum ponto onde a reta tangente é horizontal. Já consertar o desenho piorou. Tá? Quando tem uma única raiz, tem um único ponto onde a reta tangente é horizontal. Quando tem uma raiz dupla, são dois. E quando não tem nenhuma raiz, é nenhum. Tá? Isso te dá uma luz para o item 4, que eu já vou fazer. Deixa eu só ver qual é a pergunta ali no chat. Andressa, professor, depois dessa, você pode voltar na afirmação 1? Tá, volto sim. Vamos lá. O item 4, então, a gente termina ele e já volta para o item 1. Tá? Depois que você fez o 3 do jeito que eu fiz ali, o 4 fica moleza, né? O que quer dizer a ao quadrado menor ou igual, né, a 3b. Isso é exatamente o que está escrito nessas duas últimas linhas, né, do item 3 ali. Se você multiplicar por 4 dos dois lados e passar para cá, você vai ter que 4a ao quadrado menos 12b é menor do que zero. Isso implica que exatamente a filhinha tem no máximo uma raiz. É isto. Tá? Veja que esse aqui é o gráfico da cúbica, né? Ter no máximo uma raiz com coeficiente dominante positivo. Esse aqui é o gráfico. Esses aqui que eu desenho são sempre os gráficos da f, não da f', tá? Você vai ter isso aqui se ela tivesse uma raiz ou nenhuma raiz em amarelo, uma parábola de boca para cima sem tocar o eixo, tá bom? Em qualquer um dos dois casos, o que você tem? Isso implica que f' de x é certamente maior ou igual que zero. O que a gente sabe? Uma função cuja derivada é maior ou igual que zero. Toda função cuja derivada é maior ou igual que zero, eu vou ter que ela é crescente. Estritamente crescente, na verdade, né? Se ela é estritamente crescente, ela tem que ser injetor. Tá? Ou seja, isso aqui é um critério para você saber, por exemplo, quando que um polinômio de grau 3 mônico tem função inversa. Tá? A gente não falou muito disso, mas você vai conseguir inverter a equação, a função x³ mais ax2 mais bx mais c. O critério para conseguir inverter ela é que necessariamente 4a ao quadrado, ou seja, o coeficiente do termo quadrático ao quadrado vezes 4 tem que ser menor do que 12 vezes o coeficiente do termo linear. Tá? Isso garante que ela é estritamente crescente, portanto ela vai ter uma inversa. Ou ainda, que a equação 3x² mais 2ax mais b x mais c igual a qualquer coisa tem uma única solução para qualquer coisa que você colocar do lado direito, tá? Então, só para a gente concluir, quais são as afirmações que são verdadeiras, né? A1 é verdade, A2 é verdadeira, um único ponto de inflexão, possui um único ponto crítico, ao menos um ponto crítico é falso, a gente já viu condições para isso acontecer, e a 3 é verdadeira, então a alternativa correta está ticada aqui do lado, já é a primeira, tá bom? Vamos voltar no item 1, tinha uma dúvida. Por que eu olhei para a função g de x igual a f de x menos x, né? Olha,
eu quero estudar essa equação aqui, né? Lembra quando a gente fez um exercício da lista para mostrar que uma função que sai do intervalo 0,1 e chega no intervalo 0,1 tem um ponto com essa propriedade também? A gente olhou exatamente a diferença, porque eu quero ver se existe algum ponto fixo dessa função, ou seja, algum ponto onde vale essa propriedade dentro do quadradinho azul. Então eu preciso uma ideia é mostrar que tem um ponto onde a f vale mais do que x0 e um ponto onde a f vale menos do que x0. E aí, pelo teorema do valor intermediário, vamos pensar, vou tentar fazer o gráfico aqui, tá? Você tem aqui o teu ponto x0, tem o valor da f. Então, o gráfico passa por esse ponto. O que eu preciso é assim, se eu achar um certo ponto aqui, x1, onde a f vale mais do que f de x0. Se eu olhar um ponto x2, onde a f vale menos do que x0, o que o teorema do valor intermediário me diz? Se nesse ponto ela atinge um valor menor do que f de x0, e num outro ponto lá na frente ela assumir um valor maior, podia ser trocado, né? Ela podia ser decrescente, não importa. Estou desenhando uma situação crescente aqui. Mas se num ponto ela tem um valor menor do que f de x0 e num ponto ela tem um valor maior do que f de x0, vai ter algum cara dentro desse intervalo onde f calculado nele vai ser exatamente x0. O que esse teorema está me mostrando é que esse ponto onde ela vai ser calculada é exatamente o ponto x0, tá? E aí, para fazer isso, o que eu faço? Eu vou olhar para a função diferença, porque eu tenho certeza que esse ponto que existe aqui no meio é o ponto onde essa função vai valer 0, e nesse ponto eu vou ter exatamente f de x0 igual a x0. O teorema da função do valor intermediário diz o seguinte: se eu tenho f de x0 aqui, o x0 podia estar aqui atrás, tá? É isso que está acontecendo. É legal. O x0 podia estar aqui. Mas se eu acho um ponto do gráfico que está na altura, uma altura abaixo do f de x0 e acho um ponto que está na altura, uma altura maior, eu não sei como é que vai ser o gráfico, mas em algum momento ele vai ter que passar pela altura x0. Então o que eu estou mostrando? Que existe um ponto aqui, dentro desse intervalo, cujo valor é o valor do f de x0. Isso é ok, isso é o teorema do valor intermediário. O que o exercício está pedindo é para mostrar que o x0 vai ser exatamente um desses caras, né? E para fazer isso eu vou querer comparar a diferença entre f de x0 e x0, tá? E para fazer isso, eu olho a diferença, f de x0 com x0, e mostro que existe algum ponto onde essa diferença vale 0. Tudo bem? O que a gente está mostrando nesse exercício? A Lara está perguntando se isso é verdade para qualquer função sobrejetora. Tem que tomar cuidado, né? Um pouco do que eu ia falar agora. O que quer dizer que a equação f de x igual a x tem solução? Deixa eu tentar colocar o gráfico, o décimos para vocês. Na verdade, deixa eu fazer o desenho primeiro para ficar claro o que a gente vai fazer na tela. A ideia é mais ou menos a seguinte. O que quer dizer a equação f de x igual a x? f de x igual a x é o seguinte. Eu vou ter o y igual a x, tá? Y igual a x. O que quer dizer f de x igual a x? Que o gráfico da f vai cortar essa reta em algum ponto. Então, o que eu estou te mostrando é que tem um ponto x0 aqui. Essa altura quanto é? Se o y é igual a x, essa altura é x0.
Se eu pegar uma cúbica, eu vou pegar uma decrescente. A nossa ali é crescente, né? Tá. Então ela pode ser uma coisa assim. Pode até ter mais de uma, né? Tá bom? Então eu tenho aqui essa minha f. O que eu estou mostrando? Que f de x0 é igual a x0. Tá bom? O exercício está mostrando que qualquer que seja o polinômio de grau 3 que você escolher, ele obrigatoriamente vai ter que cortar a reta y igual a x em algum ponto. É isso que está dito aí. Tá bom? E no caso aqui eu desenhei um polinômio que ele cortou 3 vezes, tá? Então, a equação f de x igual a x tem 3 raízes reais nesse meu exemplo, mas a equação f de x igual a 0 tem uma raiz só. Se eu trouxesse meu polinômio um pouquinho para baixo, ele podia cruzar 2 vezes e ainda interceptar a reta y igual a x 3 vezes. Se você pegar uma outra cúbica, um pouquinho menos inclinada, né? Por exemplo, se você pegar uma cúbica que verifica esta condição aqui, eu vou ter que ela vai ser injetora e aí a reta y igual a x ela vai cruzar uma única vez, né? Deixa eu fazer ela aqui para a gente ver. Y igual a x ela vai cruzar aqui para um valor bem negativo, tá bom? Pode calhar de cruzar 2 vezes. Por exemplo, se esse ponto aqui pode ser um ponto que ela passa tangenciando a reta y igual a x. Nesse ponto a reta tangente ao gráfico da cúbica seria y igual a x. Pode acontecer. Ela pode cruzar 3 vezes, uma só ou 2, se eu der sorte desse ponto aqui, por exemplo, ser o ponto de tangência. Acho que a gente não precisa fazer o gráfico disso no Desmos, né? Você pode colocar lá barras deslizantes com parâmetros A, B e C e deixar a reta y igual a x feita. Você vai ver que isso é... ela sempre vai cruzar o gráfico em algum ponto que pode não estar na tela. E isso é a beleza do argumento matemático que a gente está fazendo aqui, né? Eu não preciso ver na tela do computador, porque pode não caber. A outra pergunta também que era muito boa foi a da Lara, né? A Lara perguntou se é verdade para qualquer função sobrejetora. É falso, né? Pega, por exemplo, se você pegar a função h de x igual a x mais 1, tá? Essa aqui é sobrejetora, é bijetora, né? Vamos dizer assim. E h de x 0 igual a x0 não tem solução, né? Tudo bem? Quem que é? Eu estou com a reta y igual a x aqui, o gráfico da h de x é uma reta paralela a ela que passa no ponto 1 aqui. Elas nunca vão se cruzar e a h é uma função bijetora, tá bom? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Tem certas afirmações que é verdade para qualquer função aquilo? Não, né? E aí se você tentar replicar esse argumento, você vai ver que ele não vai dar certo, né? O f de x menos x é constante igual a 1. Ela não tende para menos infinito nem para mais infinito. O lance aqui foi mostrar que a função g, que é f de x menos x, ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, em algum lugar ela vai ter que valer 0. E se ela vale 0 é porque o f de x era igual a x naquele ponto. Tá bom? Vamos passar pro próximo? Caramba, a gente demorou meia hora discutindo essa questão, mas tá ótimo. Acho que a ideia é essa mesmo. A gente não precisa ter pressa de terminar tudo hoje. Tá? A próxima questão é interessante. Ela te dá o gráfico da derivada da f e pede informações de natureza diversa aí, né? Saber se ela tem mínimo global ou não, tá? Nos enunciados que eu vou colocar para vocês, a resposta certa é sempre a primeira, mas na prova de vocês aparece embaralhado e o gráfico da f não precisava ser exatamente esse, por exemplo, tá? Então vamos lá, ele pede para a gente marcar a alternativa falsa. Já está com a resposta ali, vamos ver por que todas as outras são verdadeiras, né?
Vamos de baixo para cima. A letra E. F duas linhas é positiva. A gente tem essa cara aqui para o gráfico, né? O que quer dizer F duas linhas ser positiva? F duas linhas maior do que zero implica que F' é crescente e vice-versa, né? Se a função é crescente, a derivada dela é positiva. O coeficiente angular das retas tangentes são todos positivos, né? Então é só, nesse caso, observar que do menos infinito até zero, a F' é estritamente crescente. O coeficiente angular em cada ponto do gráfico é uma reta de coeficiente angular positivo. Portanto, essa afirmação é verdadeira. A letra D. F tem pelo menos um ponto de mínimo global. Tá? Vamos lembrar, a função f está definida de R em R. Então, para ter pontos de máximo ou mínimo, a condição... Se fosse no intervalo fechado, eu teria que olhar os extremos, né? Mas na reta toda não tem extremos, então eu vou tentar olhar f' de x igual a zero, né? Aonde que f' vale zero? F' vale zero aqui, vale zero aqui, e vale zero aqui, no menos 1, tá? No menos 1, no 1 e algum número entre 5 e 6. Neste ponto, no menos 1, o que acontece? Vamos escrever ali para ficar registrado, né? Se o x for menor do que menos 1, isso me garante o quê? Que a filhinha de x é negativa. E se o x está entre... Tá, vou pôr zero aqui, mas o que eu preciso é estudar o sinal da f' um pouquinho à direita do x, né? A gente vê que a f' de x é positiva, tá bom? Tem um pequeno intervalo em volta do menos 1, onde antes do menos 1 ela é negativa e depois do menos 1 é positiva. Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu for pensar no gráfico da f, ela é decrescente antes... Ela tem algum valor que eu não sei qual é. Vou marcar essa quantidade aqui positiva, tá? Podia ser negativa. Antes do menos 1 ela é decrescente, porque a derivada é negativa, e depois do 1 é crescente. Esse ponto é um ponto de mínimo local. Tá? Então isso aqui me garante que menos 1 é mínimo local. E do mesmo jeito, para esse ponto, o último ponto marcado em vermelhinho ali, entre 5 e 6, é a mesma coisa, né? Então, vou dar um nome para esse cara, vamos chamar ele de x0. Tá? De maneira totalmente análoga, x0 também é mínimo local. Ok. Então eu tenho dois pontos de mínimo local. O ponto 1, você até observa que ele é um ponto de máximo local, né? Tudo bem? Porque antes a derivada é positiva, ela crescia até o valor que ela assume ali, e depois a derivada negativa ela decresce. Então, o 1 é um ponto de máximo local, mas ele não está falando disso. Agora, por que um desses locais pode virar global? Ou pelo menos um deles tem que ser global, né? Essa afirmação é verdadeira. Vamos pensar o seguinte, a f', o que acontece com a f'? A f' é negativa, né? Antes do... f' de x é menor do que zero para x negativo, com certeza. Isso quer dizer que a f é decrescente, tá bom? Isso me garante que a f é decrescente. E a f' de x ser positiva, por exemplo, para x maior do que x0,
me garante que a f é estritamente crescente depois daquele ponto, tá? E veja que a derivada dela no infinito não tende para zero, né? Então a derivada tende a ser um número. E a segunda derivada aqui é positiva também, né? Os coeficientes angulares das retas tangentes ao gráfico da f' são sempre positivos. Então a f duas linhas é positiva nesses intervalos. F duas linhas é positiva e antes ela é decrescente e depois é crescente. Ou seja, ela tem boca para cima e vem decrescendo até o menos 1, por exemplo. E depois ela tem boca para cima e vai crescendo depois do x0. Isso me garante, tá? É um exercício da lista, que o limite da f no infinito é infinito. Uma função que é estritamente crescente e tem boca para cima, para todo x maior do que x0, tem que ter limite infinito no infinito. E no menos infinito, como ela tem boca para cima e é decrescente, o limite dela também é mais infinito. Tá bom? Então o que vai acontecer? Dentro de qualquer intervalo finito, o que está acontecendo é mais ou menos o seguinte. Deixa eu tentar fazer o que seria mais ou menos um esboço do gráfico da f a partir dessas informações. Tá? Então vamos lá. Eu tenho meus pontos legais ali. O menos 1 a gente já viu que é um ponto de mínimo local. Pode ser negativo ou positivo, tanto faz. Vamos fazer positivo esse. É um ponto de mínimo local e ela vem do mais infinito. Tá? No zero, ela assume algum valor. Como ela é estritamente crescente, né, entre menos 1 e 1, ela vai ser super positiva. A derivada é positiva, então ela tem que ter um valor positivo aqui. Se ela tem uma certa quantidade positiva no menos 1 e a f' maior do que 0 depois, o valor dela tem que ser maior do que o valor no ponto menos 1. Aí, no ponto 0, a f' duas linhas vale 0, né? A f' era crescente antes e decrescente depois. Então esse meu 0, na verdade, é um ponto de inflexão. Ela vai ter boca para baixo. No 1, ela assume um ponto de máximo local. E depois eu vou ter um mínimo local naquele ponto lá entre os 5 e os 6 aqui, que eu chamei de x0, tá? Então ela pode descer. E depois ela fica estritamente crescente e de boca para cima. Então ela vai para o infinito de novo. Tá? Esse é o gráfico, é um possível gráfico da f. Então, nesse caso, o que aconteceu? O x0 é um ponto de mínimo global. A outra opção que poderia ter é eu ter um valor de mínimo mais baixo aqui, por exemplo, ela subir. Aqui o valor desculpa, não ficou bom. Ter um valor mais baixo aqui, subir um montão, ter um ponto de máximo, descer um pouquinho e depois subir. E aí o mínimo global seria esse. A gente não tem como controlar qual dos dois é o mínimo global. Esse cara podia ser negativo, os dois poderiam ser negativos, os dois positivos, empurrar o gráfico branco para cima ou o gráfico laranja para baixo. Tá bom? Então, esse ponto aí tem que ser um ponto de mínimo global. A função tende para mais infinito nos extremos, então ela não tem como ter um ponto de mínimo. Ela é obrigada a ter um ponto de mínimo global. Tá? E isso já justifica também a alternativa A, né? Nossa, apagou algumas coisas aí. Porque eu não sei. Tá bom? Então, com isso a gente já viu que a letra A é verdadeira. Porque se ela não tivesse... desculpa, é falsa. A E é verdadeira, a D é verdadeira, a A é falsa. Porque se ela não tivesse um ponto de mínimo global, ela teria que tender para menos infinito em algum ponto. E a gente viu que isso não pode acontecer.
não ter mínimo quer dizer que ela tende para menos infinito em algum ponto. Isso não pode acontecer, porque nos mais e menos infinito ela tende para mais infinito. Tem 3 pontos críticos só, a gente viu aqui, são os zeros da F'. 2 deles são mínimos locais e o outro é mínimo global, tá? Como ela é contínua, não corre risco dela cair para menos infinito de repente, em algum ponto, em algum valor aqui numérico, tá? Então a A é falsa, aí você já podia marcar ela. A letra B é verdadeira. O gráfico laranja é um exemplo disso. O gráfico laranja é um gráfico de uma possível f que tem aquela f' como derivada e não cruza nenhuma vez o eixo x. E finalmente a letra C, a equação f duas linhas igual a zero tem pelo menos 2 raízes distintas. É verdade, né? Onde estão as raízes da f duas linhas? Deixa eu marcar de rosa para dar algum contraste. Neste ponto, a reta tangente ao gráfico é horizontal. Então a derivada desse cara é igual a zero. Então nesse ponto aqui eu vou ter, então vamos chamar ele de A, eu vou ter que f duas linhas de A é igual a zero. E nesse ponto aqui, eu também vou ter a reta tangente horizontal. Vou ter então que o f duas linhas de zero é igual a zero. Então estou vendo pelo menos 2 pontos onde a derivada da f' se anula, ou seja, f duas linhas se anula. No gráfico que a gente tentou reconstruir para f, o branco ou laranja, são exatamente esses 2 pontos de inflexão. Aqui era para ter uma inflexão aqui, né, na verdade. Boca para baixo, depois boca para cima, tá bom? A gente tentar ser bem fiel à informação que está ali. Então eu teria um ponto de inflexão aqui no zero, e esse outro ponto de inflexão que é o 3, né? Pelo desenho aqui a gente vê que é mais ou menos o 3. Tá bom? Então a única alternativa que era falsa é a primeira. F duas linhas... Ah! Ele está falando da F duas linhas e não da F, gente. Vamos lá. Então vamos ver. Eu já fiz a B, a C, a D. Vamos ver a A. Por que a F duas linhas não pode ter um mínimo global e não a F? O que quer dizer F duas linhas ter um ponto de mínimo global? Para ela ter um ponto de mínimo global, o que precisa acontecer? O valor dela tem que ser o menor possível, né? O que a gente vê aqui? Que antes do zero, a f duas linhas é positiva, tá? É o que está escrito lá para o item E. Então, x menor do que zero, f duas linhas de x é positiva, porque a função é crescente até o zero. Depois, f duas linhas de zero vale zero. Depois, eu vou ter no ponto... Vai ter algum ponto de inflexão ali no... O zero é um ponto de inflexão da f, né? O que eu estou fazendo? Peraí. Ah, tá. Tem que tomar cuidado, você não pode confundir, por exemplo, o gráfico que você está vendo ter boca para baixo quer dizer que o f três linhas é negativo. A gente pode até usar isso, tá? Se você quiser pensar, o f três linhas de x é negativo para todo x menor do que um certo número ali. Vamos chamar de B, vai. Um ponto aqui onde o gráfico da f' muda de concavidade. Depois disso, ela vai ter o f três linhas vai ser positivo
É a concavidade da F' isso, né? Vai ser positivo do B até talvez o 4 ali, né? E depois ele vai ficar negativo de novo. Tá, então como é que é a cara do gráfico da F3'? A F3', eu não sei se é um polinômio, não sei nada, né? Tem cara, essa F tem cara de um polinômio de grau 4, mas não é, tá? Então a minha F3' aqui, ela vem negativa, ela vem positiva até o 0, depois fica vale 0, ela vale... Eu não vou olhar para F3', aí desculpa. Mas você consegue concluir o quê? Que a F3', ela é negativa num ponto, negativa em todo um certo intervalo, positiva depois e negativa de novo. Então você consegue estudar o crescimento da F2' com isso, tá? Então o ponto é o seguinte: eu quero provar que a A é falsa, eu quero mostrar que ela tem um ponto de mínimo global, a F2'. Ela é positiva antes de um ponto, vale 0 naquele ponto. Depois ela fica negativa. Até um certo valor ali. Vou chamar de B, vai. Isso aqui tudo vou apagar. Tem muitos jeitos de fazer isso, eu não estou vendo qual que é o melhor para falar para vocês. Você poderia ir passeando por todas as derivadas para obter informações uma da outra, né? Então vai ter um certo ponto onde a F2' é negativa, até um certo ponto aqui. Está começando a ficar lento o computador. Então vai ter um ponto aqui onde a F2' é negativa, que é a inclinação, né? Ela é negativa até o 3. Porque depois disso, no 3 ela vale 0. Negativa para x entre 0 e 3. E depois o F2' é positivo. Então como é que é o gráfico da F2' para a gente ver, né? Ela é positiva antes, vale 0 no 0, fica negativa de 0 até 3, então no 3 ela vai valer 0 de novo. Tá? Isso. E depois vai embora. Tá? Essa é a cara do gráfico da F'. Não sei como é a concavidade da F', para isso eu teria que estudar F3', tá bom? Então essa é a cara do gráfico da F2', e aí então o que a gente vê? Aqui na verdade ela pode até... Deixa eu ver, o F2' aqui ela é... Os coeficientes angulares são todos positivos, né? Eita, peraí. Ai. Esse horário da manhã é fogo. Desculpa. Vamos lá. F2'. Os coeficientes angulares antes da origem são todos positivos e estão diminuindo para 0, porque no 0 a reta tangente ao gráfico da F' é horizontal. Depois eles ficam todos negativos. Aí no ponto de inflexão que acontece ali entre o 0 e o 3, ela vai ter o menor valor que ela pode assumir. E aí depois no 3 ela vai valer 0. Isso. E depois as retas tangentes vão ficar positivas e vão se aproximar de um certo patamar constante ali, né?
Então é mais ou menos isso mesmo. Então a cara dela ela tem um único ponto de mínimo global, por quê? Antes do zero ela é estritamente positiva, depois do zero ela é estritamente positiva. Entre 0 e 3 ela assume o mesmo valor. Ela vale 0 no 0 e no 3. Esse aqui é o F2', tá? Não até adormeceu, desculpa. E aí, naquele ponto que está ali no meio, eu vou ter que... O F3' vai valer 0. Ele vai ter que ser um ponto de mínimo local, porque antes e depois a F2' tem valores menores e maiores do que ele. Tá claro? Então, forçosamente a F2' tem que ter um ponto de mínimo local, e esse ponto de mínimo local está entre o 0 e o 3. Tá? Aqui o que acontece é assim, ó. Ela tem um ponto de mínimo local entre 0 e 3, e depois, no segundo ponto de inflexão que tem ali, ela vai ter um ponto de máximo local e depois no infinito ela tende para 0. É isso. Tá bom? Essa é a cara do gráfico da F2'. Esse ponto aqui é um ponto onde a F2' assume um ponto de máximo local. Ou seja, o F3' é 0, se você quiser pensar. Mas não vamos olhar para isso. Tá bom? E lá no infinito, a F2' tende para 0, né? Porque se você pensar, a intuição é que a F' está tendendo para uma reta horizontal, né? Então, é isso. Ela tende a ficar constante ali no infinito. Tá claro? Ficou meio bem confusa essa solução. Se for o caso, a gente volta depois. Tem algum lugar que era para escrever menos infinito? Aqui. Obrigado. X tende para menos infinito. Tá bom? Então, ela tem que ter um único ponto de mínimo local. E ele está dizendo que ela não tem. Então, essa aqui que é a alternativa falsa. Todas as outras são verdadeiras. Tudo bem? As outras variantes, tinha uma que dizia que ela não tem ponto de máximo global. E aí o gráfico era trocado, e aí era a F2' essencialmente é menos essa. A análise segue da mesma maneira. Tá bom? Vamos passar para a próxima então. Tem alguma dúvida? Eu peço desculpas aqui, ficou bem confusa a ideia, né? Mas a letra... Professor, Oi, fala. qual que é a próxima? A próxima é a. É que eu queria ver a de taxas relacionadas. Então, desculpa eu falar assim, mas é você, né? Tem a classe Ah, inteira, né? Vamos passar uma por uma porque a gente vê todas para todo mundo, tá bom? A de ah, taxas relacionadas vai ser a última porque ela penúltima, tá? Elas estão tá bom. em ordem alfabética. A de taxa relacionada, ela é fácil, viu? Não é difícil não. Ah, tudo bem. O que você tem que Desculpa. imagina, tranquilo. O que você tem que pensar é que os ponteiros eles têm velocidade constante, né? Um deles demora 1 hora para dar uma volta e o outro demora 12 horas para dar uma volta. E aí você mata o problema com isso. Vamos lá, tá? Então esse era o item A ali, as variantes eram todas mais ou menos nessa direção. Se alguém ficar com alguma dúvida em alguma das versões que foi a que foi sorteada na prova, me pergunta, a gente pode resolver amanhã também. Tá? Esse aqui era um L'Hopital, o terceiro. Não tem muito o que fazer, né? O que você precisa fazer é pegar aquela expressão e escrever ela da maneira usual, né? Então, troca o cosseno de x, reescreve a expressão numa base fixa, passa o limite para dentro e vai ficar o quê? ln do cosseno de 2x dividido pelo arcosseno de x ao quadrado. Está feia a letra. O que acontece? Quando x vai para 0, o cosseno aqui vai tender para 1, ln de 1 é 0. O arcosseno, quando x tende para 0, o arcosseno tende para 0. Então vai dar um 0 sobre 0. Se aplica, é um exercício da regra de L'Hopital mesmo. Então vamos ver como é que fica isso. Você vai escrever
Vou calcular em separado aqui. O limite eu vou derivar em cima, vai ficar 1 sobre cosseno de 2x vezes a derivada desse cara vai ser menos seno de 2x e a derivada do 2x que está lá dentro é 2. Tudo isso é dividido pela derivada do arcosseno. Quem que é a derivada do arcosseno de x²? 1 sobre raiz de 1 menos o que está lá dentro ao quadrado, né? E eu vou multiplicar pela derivada do que está dentro do arcosseno, que é 2x. Tá? Então esse limite todo aqui, deixa eu escrever assim. Limite quando x vai para 0. E aí esse cara, quando se arruma tudo, fica bonitinho, né? O cosseno de 2x está bom, é que você tem um seno de 2x sobre 2x. Fórmula de sucesso. Então, limite quando x tende para 0. Vamos arrumar tudo, vai ficar raiz de 1 menos x² sobre cosseno de 2x. Vou pôr esse 2 aqui, menos 2 multiplicando, tá? E aqui eu vou ficar com seno de 2x sobre 2x. O que acontece quando x vai para 0 aqui, né? Quando x vai para 0, isso aqui tudo vai tender para menos 2, né? Vai tender para a raiz de 1 em cima, que é 1, aqui tende para 1, vezes menos 2 a menos 2. Esse cara é seno de x sobre 2x, né? Aqui. Esse tende para 1. Então esse limite existe, é menos 2. Então, pela regra de L'Hopital, o limite lá de cima é igual a ele, e portanto vai ficar e elevado a menos 2. Tá bom? Matou. As outras variantes tinham números aqui dentro diferentes, aí quando você derivar uma regra da cadeia vai ser um numerinho diferente aqui, vai ficar e elevado a menos o que está dentro do cosseno dividido pelo que está dentro do arcosseno ao quadrado, tá? Essa é a conta que a gente faz. Dúvida nesse? Acho que é tranquilo. Vamos passar para o próximo. Deixa eu ver a hora. 8h40, tem meia hora ainda, tá? Esse aqui é um problema de máximo e mínimo. Você tem uma função. A tua função f é um produto de duas funções contínuas. A gente sabe que tem máximo e mínimo. Então, pelo Weierstrass, tem máximo e mínimo. E aí você tem que achá-los, né? E como é que a gente faz para achar isso? A gente olha nos extremos do intervalo. F de 0, você substitui ali, e f de 1. Os dois pontos da função vale 0. E no interior eu vou olhar para f' de x igual a 0. Né? Os candidatos a ponto de máximo e mínimo. Então vamos lá. Como aqui você já sabe um monte de coisa, né? Como ela vale 0 nos extremos e a fórmula da f é sempre positiva naquele domínio, então eu já sei que esse ponto de 0, os dois pontos do extremo, vão ser pontos de mínimo globais, né? Não tem nenhum ponto onde aquela função vale menos do que 0. E, portanto, vai ter que ter algum ponto aqui dentro onde a primeira derivada é 0 e esse ponto tem que ser um ponto de máximo global. Pode ter mais de um, né? Pode ter dois máximos locais e um mínimo local ali no meio, pode acontecer um monte de coisa. E aí o que vai dizer exatamente o que acontece pra gente são as contas, né? Quando você deriva isso, como é que fica? É uma regra do produto, tá bom? Então vai ser 1/3 vezes x a menos 2/3, 1 menos x elevado a 2/3, mais x a 1/3, e aí aqui deriva desse jeito, né? Vai ficar mais 2/3, x a 1/3 vezes 1 menos x elevado a menos 1/3. Isso aqui é igual a 0, tá? E aí você vai resolver essa equação, tá? Ela é relativamente tranquila, porque você passa para lá e para cá, né? O 3 vai embora, eu vou ficar com
x a menos 2 terços vezes 1 menos x elevado a 2 terços igual a menos x elevado a 1 terço vezes 1 menos x elevado a menos 1 terço. Esse cancela o que puder, né? Ou passa esse cara para lá, vai ficar aí o outro para cá, você vai ter 1 menos x igual... Ah, tem um 2 ali, desculpa. Aqui tem... Eu cancelei o 3, esse cara vem para cá, vai ficar um menos 2 aqui, né? Então passa o x a menos 2 terços para lá e o x a menos 1 terço para cá. Então vai ficar 1 menos x... Aí 2 terços com 1 terço dá 1, dá ele mesmo, e esse cara quando vier para cá vai dar menos 2x. Tá? Ou seja, tem alguma conta que está errada, será? Tem, né? Aqui tem um menos no derivada, desculpa. Porque é 1 menos x quando deriva tem um sinal de menos. Então vai ficar menos 2 terços, e aqui então é mais, aqui é mais, e a gente vai ter 3x igual a 1, ou seja, x é igual a 1 terço. E aí você calcula quanto vale f de 1 terço, né? F de 1 terço vai ser 1 terço, raiz cúbica de 1 terço, vezes 1 menos 1 terço dá 2 terços, né? Então vai ficar... Bom, vamos fazer a conta assim, né? 2 terços elevado a 2 terços. E aqui eu vou ter 1 terço elevado a 1 terço, tá bom? Isso vai dar... Em cima eu vou ter 4 elevado a 1 terço, e embaixo 3 a 2 terços e 1 terço dá 3. Então, raiz cúbica de 4 sobre 3. Tá bom? Uma continha direta, tranquila também. Dúvida nesse? Manifestações no chat. Eu estou fazendo em ordem alfabética, Ana, exatamente. O terceiro teste... Putz, agora eu não sei. A gente pulou algum, né? Deixa eu... Ai, hoje tá confuso. Deixa eu ver se eu pulei algum. Ah, é. Isso. Gráfico. L'Hopital, máximos e mínimos, equação. Isso, é porque os nomes eram outros, tá? Então vamos lá. Máximos e mínimos está feito? Alguma dúvida nesse? Ah, x a quinta? Então, é que tinha variações nos expoentes. Peraí, o terceiro que eu fiz é o de máximos e mínimos. Bom, estão todos aí, a gente vai fazer em alguma ordem, tá? Eu fui copiando e colando em ordem alfabética, eu acho. Mas todos vão ser feitos. A Isabela, x a quinta, então, tinha alguns que era, por exemplo, algumas variações, né? Algumas variações eram... Por exemplo, você tinha 1/4 e 3/4. A soma dos expoentes ali eu fiz sempre dando 1 para essa conta no final ficar tranquila, tá? Então, por exemplo, se tinha 1/5 e 4/5, ele vai aparecer um x a quinta. O que pode acontecer é você se atrapalhar na hora de resolver essa equação aqui, né? Mas o melhor jeito era esse, passa para o outro lado e passa um para lá, outro para cá, para obter uma coisa que ia ficar sempre em grau 1, tá? Por exemplo, se fosse 1/5 e 4/5, a equação que você ia obter derivando ia ficar 1/5 de x vezes o outro cara,
elevado a 4/5 menos 4/5 x a 1/5, 1 menos x elevado a esse tira 1. 4/5 menos 1 vai dar menos 1/5. Isso é igual a zero, então passa o cara para cá, fica assim. O 5 vai embora. Aí quando você passar aqui é 4/5, né? 1/5 menos 1, então do expoente. Quando passa um para lá, outro para cá, ele vai dar certinho, né? Tá bom? Funciona tudo muito, muito, muito bem. Então não tem que é menos 4/5, desculpa. Então vai de novo, né? Esse cara vindo para cá vai ficar 1 menos x. Esse cara indo para lá vai ficar 4 vezes x. E aí, portanto, x, o ponto de mínimo é 1/5. Tá? É meio mágico, né? Mas o ponto de mínimo é sempre... Nesse exercício eu fiz a conta para ser sempre esse expoente aqui. E aí você calcula o valor da função, ele vai dar sempre um número desse tipo. Tá bom? Então não tinha grande dificuldade, a menos de... Assim, a pessoa podia falar, multiplica tudo por x elevado a 2/3, multiplica tudo por x elevado a menos 1/3. Aí como você vai fazer a álgebra dessa passagem para a linha de baixo, é uma coisa praticamente pessoal e intransferível. Tá? O com 5/6 é a mesma coisa, né? Dá pra gente até adivinhar o que ia ser ali, né? Se aqui fosse 1/6 e 5/6, a brincadeira toda ia ser igual. O que ia aparecer aqui você ia ter um 5 aqui, e portanto x ia ser igual a 1/6. Tá bom? Então foi um erro na conta, o que é menos grave, mas infelizmente numa prova de múltipla escolha a gente não tem muito o que fazer, tá? Deixa eu ver, máximos e mínimos. Tá, essa aqui é uma questão típica de estudar crescimento e decrescimento de funções, né? É meio que faça o gráfico, se você quiser pensar. Você quer que a equação possua duas soluções, tá? Então vai ser um gráfico de uma função que está definida para x maior do que zero, tá bom? Então você pode olhar para a função f de x igual a cx² menos 2ln de x. Ela não está definida no zero, ela está definida para x maior do que zero. Quando x tende para zero, né, é importante observar o limite. Quando x tende para zero, de f de x isso é mais infinito. E quando x tende para infinito, aí você tem uma indeterminação, né, do tipo infinito menos infinito, mas você pode fazer a conta e acreditar em mim que isso aqui vai dar infinito também. O logaritmo ele cresce muito devagar comparado com o x². Mas a gente nem vai precisar disso, né? Então vamos lá. Quem que é o f' de x? F' de x vai ser 2cx menos 2 sobre x, ou seja, tirando o mínimo, vou ter 2c x² menos 2x. Tá bom? Então eu quero que essa equação ela tenha duas soluções, né? O que eu vejo aqui? Eu posso escrever isso da seguinte maneira, né? Boto um 2 em evidência, eu vou ter 2 sobre x que multiplica cx² menos 1, tá? E aí o estudo do sinal dessa expressão, como x é maior que zero, eu só vou precisar estudar o que está dentro do parênteses, que é uma parábola de raízes quais sejam a 1 sobre c, 1 sobre raiz de c e menos 1 sobre raiz de c, né? Parábola de boca para... Aí depende do... O c
pode ser positivo ou negativo, a gente não sabe, né? Ah, está dito no enunciado que é positivo, melhor. Então, se o C é positivo é uma parábola de boca para cima, e se é uma parábola de boca para cima, eu sei que é assim, assim e assim. Tá? Eu acho que eu fiz alguma bobagem aqui, né? Deixa eu ver, esse limite aqui não tá bom. As raízes são 1 sobre raiz de C menos 1 sobre raiz de C. O x é positivo. Tá bom, então ela vai ser crescente, decrescente e crescente. Essa é minha f. Será que estou errando alguma conta ali? Acho que não, né? Tá. Então veja, se eu quiser que essa equação tenha exatamente duas soluções reais, como é que é a coisa? Deixa eu fazer o gráfico dessa função rapidinho, não estou gostando do que eu estou falando. Hoje eu estou... Acordei com a pá virada, né? Fx igual a, sei lá, x menos x. Tá, ela vem do mais infinito. Por que eu estou errando essa derivada? É x quadrado, né? Ué? Tá certo isso que eu estou fazendo? 2cx menos 2 sobre x. Ué? Deixa eu... Peraí. Umas coisas estranhas acontecendo aqui. De novo, né? Caramba, não muda nada. Será que alguém consegue me ajudar com isso? Que diabos eu estou fazendo aqui, gente? Estou errando algum sinal estúpido, desculpem. X igual a 0, a função não está definida, Rafa. Porque quando x igual a 0 eu não posso calcular o log, né? O que acontece, o que eu tinha escrito aqui é fato, né? Quando x tende para 0, foi aí que eu fiquei achei meio estranho. X tende a 0 pela direita, né? O domínio é esse. Esse cara tende para 0, esse aqui para menos infinito, com o menos da frente ela vai para mais infinito. E aí, quando você olhar para a derivada, o que eu esperava é que ela decrescesse aqui. E eu não estou vendo por que isso acontece, quer dizer.
Isso aqui é que não tá bom, né? Deixa eu ver. Vamos apelar. Bom, é que parece que eu tô... Desculpa, né, gente? Ai, o domínio não inclui os caras negativos, né? É do 0 pra frente. Essa parte aqui não existe. Mil perdões. X é maior que 0, né? Então vamos lá. Eu tenho o 0. Tenho aqui o 1 sobre raiz de C, que é importante. E aí acabou o exercício, né? Entre 0 e 1 sobre raiz de C, a derivada é negativa, claro. Tá entre as duas raízes da parábola. E depois do 1 sobre raiz de C, a derivada é positiva. Portanto, função crescente, ou seja, o que eu tenho, na hora que eu for fazer o gráfico da minha função, ela vem do mais infinito, decresce até o ponto 1 sobre raiz de C, e depois ela é estritamente crescente. Lá no infinito ela vai embora para o infinito, tá? Então esse meu ponto aqui é um ponto de mínimo global. Então o que precisa acontecer com esse valor para eu ter duas soluções, né? Se eu abaixar um pouquinho, ele vai ter uma única raiz. Se eu abaixar um pouquinho mais, aí ele vai cruzar duas vezes. Então o que a gente precisa fazer é isso, né? É escolher um valor de C tal que... né? Então preciso de C maior que 0, tal que f de C seja negativo. Tudo bem? Porque se o f de C for negativo, quer dizer que esse ponto vai estar aqui embaixo e o gráfico vai cruzar duas vezes. Então quanto que vale f de C? De C não. 1 sobre raiz de C. Tá, então f de 1 sobre raiz de C é fazer a conta, e hoje eu não estou bom de conta, né? Então vai ficar esse cara ao quadrado, que dá 1 sobre C vezes C dá 1, menos 2 vezes ln de 1 sobre raiz de C. Eu vou querer que isso seja negativo, né? Aí usa todas as propriedades que você conhece, né? Vou fazer a conta devagar porque hoje está precisando. 1 sobre raiz de C menor do que 1. Passo 2 dividindo, esse cara fica menor do que meio. E aí, o que é esse ln, né? Aqui eu posso pensar que é C elevado a menos meio, tá bom? Então eu vou ter menos meio ln de C menor do que meio. Ou seja, isso, né? Porque exponencial dos dois lados vai dar o que está ali, né? O E vai ter que ser... O C vai ter que ser menor do que E elevado a menos 1. E positivo porque ele já era positivo antes, tá bom? Então, direto. Se o C for menor do que 1 sobre E, a coisa vai funcionar direitinho. Aqui é maior. Aqui é maior. Se multiplica por menos meio dos dois lados, ele fica menor, aplica exponencial, dá isso aqui.
e, portanto, é o que você tem na alternativa A. Oi, desculpa atrapalhada com as contas, não prestei atenção no domínio da função. É crucial que o x é maior que zero. Eu estava tentando olhar pontos onde a derivada, nem a f nem a derivada dela estão definidas, então estava comendo bola. O próximo é o da taxa de variação, é isso? A taxa de variação é o seguinte: você tem os ponteiros de um relógio, a gente vai usar basicamente a lei dos cossenos, tá? Vou fazer o desenho aqui quando você tem 2 horas, você tem o ponteiro dos minutos no 12, ponteiro das horas no 14, né? 2 horas aqui, 2, aqui 12. E aí você tem, então, o ponteiro grande, o ponteiro pequeno, e você tem um ângulo entre eles aqui. E o exercício justamente pede para você medir a taxa de variação dessa distância. O que a gente sabe da lei dos cossenos? Né? A gente sabe que d ao quadrado de θ é esse ponteiro, o ponteiro pequeno mede 2, o grande mede 4, vai ser 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 4 vezes o cosseno de θ. E aí, derivando isso, o que a gente vai ter? Vou derivar implicitamente, né? Vai ficar 2d de θ, d' de θ. Esses caras são todos constantes e aqui vai ser a derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno menos seno, com aquele menos tchau. Vai ter seno de θ. O θ depende de t, né? Vamos pôr como uma d dependendo diretamente do tempo e não do ângulo, né? D depende do ângulo, mas o θ depende de t. Então estou derivando tudo aqui em relação a t, né? Θ' de t. Então é d de θ de t vezes d' de θ de t é igual a seno de θ de t vezes θ' de t. E aí acabou, se você souber fazer tudo o que precisa aqui, né? Achar as taxas de variação. Então o d' de t, vou escrever assim, tá? O θ dependendo de t, vou dar borracha aqui. Vai ser o seno de θ vezes θ' sobre 2d de t. Tá? No instante em que o relógio marca 2 horas, tá? Então, quando em t0, né, vamos dizer assim, vamos descobrir um pouquinho de cada coisa. Em t0, você vai ter 2 horas. 2 horas, qual é o ângulo, né? Quanto vale θ de t0? Professor, Oi. eu acho que você esqueceu o menos 16, não? Tem um 16? Do cosseno Opa, θ? claro, claro. Isso aqui vai ficar... não tem o menos, né? Aqui tem o 16 já. E aqui vai ter um 16 também, obrigado. Então 8, né? Então vamos lá. Com 2 horas, como é que fica? O relógio você tem 12, né? O ângulo entre dois números consecutivos do relógio é 30, né? Cada volta inteira. Então aqui eu vou estar com π sobre 3, né? 60 graus. Então se eu jogo π sobre 3 nessa fórmula, eu vou ter que o d de t0 é quanto? 4 mais 4, 8. 8 menos 16 vezes o cosseno de π sobre 3. Quanto que é o cosseno de π sobre 3? Aqui, não. 4 mais 16, 20, menos 16 vezes o cosseno de π sobre 3, que é meio, né? Então isso aqui vai valer 12. Tá bom?
Agora, a única coisa que a gente precisa é descobrir o θ', né? O seno de θ a gente também sabe. O seno de θ de T0, o seno de π sobre 3 vai precisar dele, né? Raiz de 3 sobre 2. E vamos descobrir quem que é o θ', né? O θ' é a taxa de variação dos ângulos. O que você tem que pensar é o seguinte. Você vai olhar para a diferença entre a velocidade com que varia o ponteiro das horas e o que varia o ponteiro dos minutos, né? Então, o ponteiro das horas, ele varia quanto? Ele dá uma volta completa a cada 12 horas, né? Então, vai dar isso, né? Π sobre 6 radianos por segundo. Não, vamos pensar tudo em minuto para ficar mais fácil, né? Então, quantos minutos ele demora? 12 horas vai dar 720, né? Então ele vai ter 2π, a volta inteira em 720 minutos. E o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta em 60 minutos. Não é isso? 2π sobre 60. Então, isso vai te dar... Multiplica por 12. 12, né? 12 dá 24 menos 2, 22 π sobre 720. Ou seja, 11π sobre 360. E aí é só substituir. O θ' ali é 11π sobre 360, o seno é raiz de 3 sobre 2, e eu acho que eu errei alguma conta. Ah, isso é d quadrado, né? Claro. Então o d vai ser d de t0, raiz de 12 vai dar 2 raiz de 3. Bom, então aqui você vai ter d', a taxa de variação da distância vai dar 8 raiz de 3 sobre 2 vezes 11π sobre 360, tudo isso dividido por 2 raiz de 3. Tá? Eu devo ter errado alguma continha aí. Mas, bom, a ideia é essa. Esse cara vai embora com esse. 8 sobre 2 dá 4. Aqui está dando 22 sobre 360. Não sei porquê. Tá? Onde foi que eu errei, né? Não sei, tá bom? Eu vou refazer essas contas. De fato, hoje eu estou bem, desculpa, até um pouco de vergonha, mas eu não estou conseguindo fazer essas contas direito hoje. Meio atrapalhado, com um pouco dormir mal essa noite. Mas é 11 sobre... Não, tá certo, né? Olha, tá vendo? Isso vai dar 22π sobre 360. Olha só, 11π sobre 180, tá bom? Centímetros por minuto. Tá bom? Deixa eu ver como é que estamos de horário. Bom, consegui acabar no tempo um exercício. O que ficou faltando para a aula que vem? Esse do TVM, que é tranquilo, verdadeiro ou falso, fazer o esboço do gráfico, tá? Se vocês quiserem, eu posso voltar em alguma questão, desculpa mesmo, eu posso voltar em alguma questão que a solução não tenha ficado clara o suficiente e a gente rediscute de novo, tá bom? Vocês querem perguntar mais alguma coisinha, algo que eu possa ajudar? Então, raiz de 12. Quanto que é a raiz de 12? 12 é 4 vezes 3. Raiz de 4 vezes 3 é 2 raiz de 3, né? É isso que eu escrevi aqui. Tá bom? Tá certo, Iago?
Não, Ivan, tranquilo, tranquilo. O resultado da dissertativa, Lara, é o seguinte, a gente vai tentar estabelecer hoje o critério de correção. Eu já tenho uma proposta que eu mandei para a equipe. A maioria das pessoas já concordou com o critério, porque cada professor vai corrigir sua turma, mas a gente quer corrigir dentro dos mesmos critérios, tá? Então, hoje a gente deve bater um martelo nisso. Se tiver feito, eu já vou começar a corrigir hoje mesmo. E de quem for sendo corrigido, a nota já vai aparecendo em disciplinas. Eu não vou terminar isso depois da terça, no mais tardar quarta-feira, tá? Então, no meio da semana que vem, as notas da turma 10 já estão completas. Tá? Os vídeos dos monitores, né, Andressa? Eu também achei muito legais, eles fizeram, foi super detalhado, deu um trabalhão para eles, mas acho que valeu a pena, sim. Pedro, a P2, a gente está pensando, né, eu tive uma reunião ontem com os coordenadores do ciclo básico e a gente está pensando que ela seja na última semana de julho, tá? Eu vou falar para eles, depois eu mando uma mensagem para o Daniel e para o Gabriel para avisar que vocês gostaram bastante. Tá? Mas a ideia é essa, que a P2 seja ali na semana do... que termina em 31 de julho, né? Então acho que a nossa prova deveria ser, se for nos mesmos moldes que essa, se for possível a gente aplicar assim, lá pelo dia 27. Sim, a ideia é que a gente tenha aulas em julho, tá? Se não tiver aulas em julho, a gente não consegue terminar, e aí de fato eu não sei. O calendário oficial da USP estava mandando terminar em 18 de julho. A Poli pediu uma flexibilização e acredita que a gente consiga fazer um calendário lá para o 31. Terminar o semestre 31 de julho, vocês teriam 3 semanas de férias e recomeça 24 de agosto. Tá? Então vai precisar, aquele feriado do 9 de julho também a gente já antecipou, né? Ele foi antecipado numa emenda uma vez aí. Então a gente não para nele também não. Então as aulas nossas seriam do dia 6 de julho até o 24 de julho, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Desculpa a confusão com as contas, eu atrapalhei demais hoje. Essa prova eu fiz bem mais rápido quando eu sentei aqui e fiz quietinho. Depois, amanhã a gente pode até pensar e discutir com um feedback. Eu posso tentar olhar o índice de acerto de vocês, eu vou olhar isso hoje em cada questão e a gente comenta. E aí vocês colocam as dúvidas de vocês em cada questão também, acho que é importante, tá? Vamos encerrando por aqui. Você deve ter outra aula daqui a pouco. E a gente já encerra o vídeo por agora, tá? Amanhã às 9h20 a gente se encontra novamente. O Gustavo quer fazer uma pergunta aqui, eu vou encerrar o vídeo e a gente continua conversando fora, tá bom, Gustavo? Então, obrigado, bom dia para vocês e até amanhã. Tá? Tchau, tchau.